Olá, feliz 2024, esse é o Bora Geral, que na Grande São Paulo você acompanha na TVT, canal 44.1 HD Digital, sempre debatendo temas relevantes e interessantes para a nossa cidade. Hoje, o nosso entrevistado, eu vou buscar ele aqui na porta, Celso Santos, tudo bem? Opa, tudo bem? Seja bem-vindo aos estúdios do Bora Geral. Opa, muito obrigado pelo convite. Engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, a Poli, ex-diretor do Ministério das Cidades de 2005 a 2014 e responsável pelo atual programa de gestão de risco. Atualmente é superintendente do patrimônio da União em São Paulo. Seja bem-vindo, Celso, ao nosso Bora Geral. Opa, muito obrigado, Hélio. É um prazer estar com você e um prazer estar podendo conversar sobre essa questão tão importante que são as enchentes na nossa cidade aqui em São Paulo. Professor Celso, se digamos assim, se a gente pode falar, o Celso, como você preferir? Celso. Celso, por que tem enchente em São Paulo? Hélio, eu acho que é uma questão essa questão é fundamental. A gente precisa começar a entender, e para entender os problemas que a gente tem na cidade, a gente precisa entender como funciona o que a gente chama a geomorfologia. Se você for ver, e todos nós aqui, se a gente for pensar, São Paulo é numa bacia. Toda a água que cai lá na Zona Leste, cai no Aricanduva, no Tamanduateí, em Pinheiros, na Zona Sul, na Zona Oeste, Cabo Sul, lá na Zona Norte. Toda a água que cai em São Paulo, ela vai acabar chegando no Rio Tietê. E no Rio Tietê, ela tem só uma saída, que é ali no começo da Castelo Branco, ali. Toda a água tem que passar por ali. Então, se chegar muita água na cidade, o Rio Tietê não vai dar conta, porque toda a água que chega, toda a cidade, sai por um único ponto, é um gargalo. Né? Então, esse é um processo natural, que vem desde antes dos portugueses chegarem aqui. Né? E o Rio Tietê, ele tinha seus meandros, a sua várzea, onde a água ocupava durante as chuvas. A cidade cresceu, a especulação imobiliária empurrou os pobres para dentro dos córregos praticamente, e isso acabou ficando uma cidade que os eventos que eram naturais, eles ficaram potencializados e atinge da forma mais perversa a população mais pobre. Isso já naturalmente. Agora, a gente sabe, e já há alguns anos, que o mundo está vivendo uma crise climática. Apesar do último governo federal, se falava que não existia isso, que foi um governo que não acreditava na ciência, e com isso nós perdemos um tempo precioso, né? As cidades não se prepararam para isso, o país não se preparou, né? Mas nós estamos vivendo uma crise climática. Todos nós percebemos que as chuvas são mais fortes, as ventanias são maiores, e isso gera um impacto na cidade, sem dúvida, que e as prefeituras, e aqui falando de São Paulo, o prefeito de São Paulo, ele está muito atrasado em preparar a cidade para esse novo quadro. Tem solução essa questão da enchente? Quais são as medidas que o poder público tem que tomar para poder evitar aquilo que são cenas repetidas vezes aparecendo na televisão, com carros boiando, pessoas... Eu queria aqui que a gente pensasse junto aqui, e eu queria conversar com você sobre isso. Né? Então vamos pensar, se São Paulo ele está numa bacia, a cidade está nessa bacia que só tem um gargalo para sair a água, né? O que pode acontecer? Primeiro, pode vir uma chuva forte na cidade inteira, daí chega muita água no rio, no Rio Tietê ele não dá conta e vai ter uma inundação em toda a margem do Tietê que vai afetar toda a cidade. Mas pode ser que a chuva se concentre numa região, na região leste. Daí não vai ter inundação na cidade inteira, vai ter lá do lado do Aricanduva, por exemplo. Né? Pode ser que a chuva seja mais concentrada ainda e pega só na Pompeia. Daí o que vai acontecer? Vai inundar ali na frente do Palmeiras ali.
Não, ali não pode, não dá. Inunda, esse é o problema. Né? Uma chuva de 10 minutos na Pompeia inunda o Palmeiras. Né? E tem uma outra situação possível, que é uma chuva que fique durante 4, 5, 6 dias, mesmo que não seja muito forte, o que essa chuva vai criar? Né? O que ela vai acontecer com essa chuva? Vão acontecer os escorregamentos nas encostas. Né? No Campo Limpo, na Zona Leste, e você vai ver que é sempre na periferia. Né? Por quê? Porque é onde falta infraestrutura. Então a gente tem 4 situações básicas. A prefeitura, ela deve se preocupar em construir uma política de prevenção de desastres para esses 4 tipos de problema. Né? Então, no caso, por exemplo, de uma chuva que é muito intensa e muito localizada, a gente sabe que tem aqueles pontos que sempre vão inundar. Que eu falei, lá embaixo da Pompeia, em Moema, todo lugar tem, todo bairro tem aquela região que inunda. Quando o bairro já está todo construído, né? O que a gente pode fazer como prevenção? A gente tem que fazer com que a água demore para chegar naquele parte de inundação. E para isso, a única solução é construir um programa público de implantação de pequenos reservatórios em todos os lotes. Em todas as... pequenos reservatórios. A prefeitura, ela pode construir um programa desse, ela pode implantar fornecer para os prédios, para as casas, esses pequenos reservatórios, dar assistência técnica, eventualmente dar um desconto no IPTU. Né? Em vez de gastar dinheiro com grandes empreiteiras, você faz pequenas obras em todas as casas, de cada casa vai segurar um pouco dessa água. Né? Então vai chegar, quando a água estiver chegando lá na Rua Palestra Itália, né, a chuva já parou, então ela já consegue se dispersar. O problema é quando chega tudo junto, né? Daí inunda, daí não tem jeito. Né? Então para as pequenas áreas, essa é a solução. Para as áreas maiores, tipo toda a Zona Leste, ou ali é o Vale do Aricanduva, né? Além de fazer isso, né, de fazer um programa de micros reservatórios em todos os lotes, você pode usar os piscinões. Então, sempre a ideia é segurar a água. Né? Agora, se vier uma chuva muito forte... Que tem acontecido, né? E que pega a cidade inteira, né? Essas inundações, principalmente a inundação na marginal do Tietê e tal, vai acontecer. Então, a gente precisa ter um sistema de defesa civil para que as pessoas não fiquem presas na inundação. Né? Que a gente possa, que as pessoas possam sair de casa ou ou não entrar na marginal quando estiver começando a inundação e houver uma previsão de continuidade dessa chuva. Né? Hoje a gente tem condições de prever quando a chuva vai começar e de meia em meia hora saber se ela está piorando ou se ela está já começando a passar. Né? E construir um programa, né, inclusive de evitar que as pessoas entrem na inundação. Né? Os carros entrem na inundação e as pessoas que moram, né, elas serem avisadas para que elas possam sair de casa antes que a água suba. Né? Isso é perfeitamente possível, não tem sentido que tanta gente fique preso na inundação. Né? Esse durante a chuva. Depois que passou a chuva, né, daí você tem que ter uma ação da prefeitura de limpeza da área, porque a gente sabe que uma inundação em São Paulo não é uma inundação de água limpa, é uma inundação de esgoto, com doenças e tal, então tem que limpar tudo isso, tem que dar apoio de saúde para a população e, em alguns casos, tem que fazer obras estruturais. Né?
Por exemplo, é um absurdo que bairros como Jardim Pantanal, na Zona Leste, fiquem 4, 5 dias, uma semana embaixo d'água. Né? Você tem que fazer obras de drenagem, tem que investir, né, recursos públicos para melhorar as condições dessas regiões que elas são mais vulneráveis. Falando do Pantanal, primeiro a gente tem aqui vamos ver se a gente dá para concluir alguma coisa. A primeira dela é que a culpa não são das árvores, né? A culpa é por falta de investimento preventivo para poder, dentro de uma realidade histórica, porque um piscinão é feito com uma realidade histórica da chuva dos últimos 100 anos, você calcula, né? Você pode ter a chuva seguinte ser de 101 anos, a mais forte. Mas você está falando de intervenção de obras como contenção de pequenas quantidades de água em residências, em prédios. Você está falando em intervenção num sistema de comunicação que alerte a população em áreas onde estão sofrendo ou que está previsto a inundação, a enchente. Aí você citou o caso ali da Avenida Palestra Itália, ali da região do Palmeiras, outras regiões também. E quando há uma chuva, como uma chuva torrencial na cidade toda, que isso dá para medir, de repente, isso não é um evento que acontece com tanta frequência, né? Nós temos eventos de chuvas, muitas chuvas localizadas, chove na Zona Leste, mas não chove na Zona Sul, chove lá no Jardim Pantanal, que o Pantanal tem esse problema, que está numa várzea, né? E ainda tem o controle das comportas ali da Penha, para não deixar encher o Tietê aqui na Marginal. Nós temos o retorno e a água que demora para poder sair dali, então há necessidade de intervenções. Então a gente pode fazer uma conclusão que é possível você trabalhar com esse cenário, um cenário que não é novo, é um cenário que vem do plano de avenidas, né, que tirou a margem normal dos rios, retiliou ela, deixou ela num outro traçado, né, lá na década de 30, que agora a gente sofre os efeitos e vamos sofrer por muito mais tempo. É isso, Celso? Isso, exatamente. Né? Essa é a questão. Assim, a ideia básica é qualquer ação que a gente... Quando a cidade se implantou e ela foi toda impermeabilizada, isso naturalmente, a água que cai na chuva, em qualquer ponto, ela chega mais rápida no rio. E como a gente viu, o rio Tietê, ele tem só uma saída. E ela tem um limite de quanto de vazão que pode sair por esse ponto. Né? Então, a ideia é sempre fazer obras que retardem a chegada da água no rio. Isso que vai melhorar esse ponto. Então, além de fazer esses reservatórios, outra questão importante é você aumentar a área verde na cidade. Né? Áreas em que você tenha praças em que a água possa se infiltrar também, porque dela vai demorar para chegar no rio. E isso já me leva a pensar numa outra coisa, né? Que na crise climática, além das chuvas serem mais fortes, os dias de calor e a temperatura são mais altas também. E você tem bairros inteiros que não tem uma árvore, que não tem uma praça, né? Que não tem parques públicos. E a gente tem uma tendência nos últimos anos aqui na cidade dos governos municipais e estadual privatizarem os espaços públicos. Então, as pessoas, além de não ter área verde, as pessoas não têm acesso a essa área verde. Né? E isso é muito importante para diminuir as ilhas de calor e para permitir que a pessoa que mora numa casa muito apertada, sem ventilação, a família possa ter um ambiente de lazer e de que melhorar a saúde. Né? Então, você tem essa questão das ondas, das ilhas de calor, que também é uma outra questão que vem junto com a crise climática.
são ilhas de calor para o nosso espectador? Então, quando você tem uma região, uma área, que tudo tem asfalto e concreto. Região do Brás, da Moca, por exemplo, ali. Região do Campo Limpo, o Brás, a Moca, ainda tem área verde, mas se você for lá no extremo, mais para depois de Itaquera, em Cidade Tiradentes, às vezes você tem regiões que tem muito pouca árvore, né? É só concreto e asfalto, né? O que acontece? Quando o sol bate, né, ele esquenta o asfalto, então você vem o calor de cima para baixo e o calor de baixo para cima refletindo, né? Quando você tem uma vegetação, além de fazer a sombra, ela dissipa esse calor, né? E essas ondas de calor, elas, além de afetar a qualidade de vida, claro, elas geram chuvas intensas naquela região no fim da tarde, né? Então, a gente tem que ter uma ação de aumentar as áreas verdes na cidade, tanto para diminuir a chuva, quanto para aumentar a impermeabilização e melhorar a qualidade de vida, né? E tem um último ponto também que a crise climática está mostrando, que além das chuvas, além do calor, tem aumentado muito os ventos, né? A intensidade das ventanias. Tempestades de vento, né? É uma tempestade de vento. Você viu recentemente aqui em São Paulo, né? Quem não tiver de São Paulo, mas acho que mesmo de fora, quem estiver nos acompanhando deve ter lido no jornal, que teve bairros que ficaram 4, 5 dias sem luz, sem energia elétrica, por causa da ventania, né? Isso mostra 2 problemas também. Um problema da prefeitura, a manutenção das árvores que na ventania cai em cima da rede elétrica, e um problema enorme do sistema privatizado de energia elétrica, da Enel aqui em São Paulo, que desmontou todos os seus sistemas, as suas equipes de manutenção. Então, você liga para a Enel, eles não têm equipe de manutenção, tem 5, 6 equipes desesperadas correndo atrás do problema, né? E uma empresa que tem um lucro enorme, imagina o que você ganha numa cidade como São Paulo, distribuindo energia para uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, e não tem equipe suficiente de manutenção. Vimos agora, recentemente, comprovadamente, a falta de manutenção e de equipe na rua para poder socorrer a população. Pois é, você viu, Eli. Agora, imagina o que é, né, você ficar 4, 5 dias sem energia elétrica em casa. Né? Toda a comida que está na geladeira estraga, você mora no apartamento, como é que você... 10º andar, 15º andar, você tem que subir, você tem que descer. Se o pessoal for jovem que nem você, tudo bem, mas se for que nem eu, você subir 15 andares, né, todo dia, né, é difícil para o pessoal mais idoso. Pessoal que está acamado, pessoal que está doente. Pois é, né? Quer dizer, é um problema sério, né? E que é um desrespeito da concessionária e do poder público que tem que tomar conta. Mas não tem aquela história que privatizar melhor, acaba com a corrupção, Pois é, né? etc. É uma história, por quê? Né? A privatização, ela gera grandes negócios. Tem gente ganhando muito dinheiro com a privatização. E gente que consegue, então, fazer o seu discurso, a sua narrativa, e isso isso acaba entrando na cabeça das pessoas. Mas o que a gente sente é que piora muito, né, os serviços públicos. E se privatizou, deu problema, o Estado reassume, né, com toda a despesa para o poder público. E depois, né, e o Estado paga o prejuízo. Quer dizer, essas empresas nunca têm prejuízo, só têm lucro. Né? E daí elas têm um poder de influenciar na comunicação, claro. E daí ela vai construindo essa narrativa. E a gente vê aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, essa é a narrativa predominante no governo do estado. Né? É muito grave. Agora eu já estou mudando até de assunto, mas agora, né, tem a questão da privatização da Sabesp, né? Que isso é um outro problema da crise climática, porque além de ter muita chuva concentrada, aumenta a época de seca. E nós vamos ter problema também de abastecimento de água nas grandes cidades. Né?
Como é que as cidades pelo mundo estão se organizando para esses eventos climáticos? A gente viu aqui uma temperatura bastante elevada nesses últimos meses. Aqui em São Paulo nós testamos temperaturas muito altas, jamais vistas aqui, né? E a gente também está acompanhando que no hemisfério norte você está tendo uma onda de frio avassaladora. Como é que as cidades do mundo estão se preparando para essa... A gente vê que do modo geral, né, as cidades elas estão atrasadas nessa preparação. Mas é claro que tem um sistema de defesa civil e algumas cidades, né, alguns países, um sistema de defesa civil muito mais sério que o nosso. Então, por exemplo, quando a gente vê na Flórida, por exemplo, né, quando tem previsão de vendavais, de tufões, às vezes eles, antes de chegar, eles esvaziam a cidade inteira. Né? Quer dizer, você tem uma comunicação com a população, né? E não basta falar que vai chegar a chuva e você tem que sair. Você tem que falar por onde que as pessoas vão sair, quais são as rotas de fuga e para onde que elas vão. Né? E precisa estar preparado, isso acontece. Então, a preparação da defesa civil, né? Quando a previsão da ocorrência de um problema, né? E preparar-se a população para responder, para se proteger, né, frente a esse problema, isso várias cidades no mundo têm avançado. Né? E eu estou lembrando agora, vocês devem lembrar no carnaval passado, o desastre que teve lá em São Sebastião, lá na Vila Saí. Né? Na quarta-feira, o CEMADEM, que é o órgão do governo federal que faz previsão meteorológica, falou que ia ter uma chuva muito forte entre Ubatuba e Guarujá. Na quinta-feira, a previsão melhorou e falou, olha, vai ser mais forte ainda, mas vai ser na região de São Sebastião. Tudo sabia. Na sexta-feira, e vai ser no fim de semana. Na sexta-feira, 1 milhão de pessoas desceram para São Sebastião para o carnaval. Apesar de todo mundo, ninguém fechou a estrada, ninguém avisou as famílias que, olha, desiste do carnaval porque vai vir um desastre lá. E no sábado teve uma destruição e pegou 1 milhão de pessoas presas no meio da chuva, no meio da maior chuva que já aconteceu no estado de São Paulo. Né? Isso mostra que nós temos condições de prever, mas não estamos cumprindo a função necessária de avisar a população para ela se proteger e dar meios para ela proteger. Isso, em algumas cidades no mundo inteiro, isso tem avançado muito mais do que avançou no Brasil. A outra questão que a gente vê é que várias cidades elas estão voltando, estão transformando, estão quebrando o concreto e renaturalizando os rios, os parques, aumentando a vegetação, aumentando a área verde, né? E isso é um fator fundamental para melhorar a qualidade de vida. Bom, Celso, a gente vai encerrar esse programa aqui, mas a gente vai continuar num outro programa falando sobre a questão do impacto climático nas cidades e aquilo que o poder público pode intervir para poder melhorar a vida das pessoas. Então, nosso Bora Geral vai ter a segunda parte com Celso Santos Carvalho, especialista na área. Forte abraço, até a próxima.